Trindade nos ensina sobre a convivência. Hoje é o dia em que comemoramos a Santíssima Trindade. Esse dia cai sempre no primeiro domingo após o Pentecostes e esse termo, Santíssima Trindade, não existe na Bíblia e só foi implementado como um dogma cristão no Concílio de Nicéia, no ano 325 da nossa era, quando Constantino era imperador de Roma e tornou-se cristão por motivos políticos, após ter sido um grande opositor da nossa fé. Naquela época, havia dois grupos dogmáticos que eram fortes e rivais. Um grupo de pessoas que seguiam as ideias de Atanásio, que cria e defendia a existência da Trindade, e o grupo que seguia as ideias de Ários, que defendia a existência do unitarismo. Deus é apenas uma só pessoa. Nesse concílio, após muita controvérsia, venceu por votação a doutrina de Atanásio e o dogma da Santíssima Trindade. E o arianismo, a doutrina de Ário, foi considerado heresia. Entender esse dogma não é tarefa das mais fáceis, especialmente se levarmos ao pé da letra, o que não recomendamos que seja feito. O que podemos, entretanto, é estar atentos ao fato de que o número 3 representa a totalidade, a perfeição. Olhando por esse prisma, podemos ter um entendimento melhor de certas passagens bíblicas que fazem referência às pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sempre bom que nos lembremos que na Bíblia boa parte dos textos não são fiéis narrativas históricas, mas histórias e histórias contadas em prosa, de forma poética, escritas em outro país, em outra cultura, em outro tempo, permitindo, em consequência, o uso de metáforas e figuras de linguagem daquela época, local e cultura dos seus escritores. É por isso que, na maioria das vezes, sem um estudo mais aprofundado dos textos, temos certa dificuldade para entendê-los e muitas pessoas se perdem nessas leituras, criando doutrinas estranhas, completamente descontextualizadas e carentes de fundamento. Partindo desse princípio, sendo o número 3 um representante do todo, podemos perceber nas leituras selecionadas para o dia de hoje a abrangência da nossa missão enquanto seguidores dos ensinamentos de Jesus. No texto de Gênesis, temos um relato da criação do mundo, tudo em sua ordem, demonstrando o surgimento de cada componente, animado ou inanimado, do nosso planeta nas diferentes eras. Percebemos que o surgimento dos seres humanos deu-se sem a distinção de posição social, etnia ou cultura, para demonstrar que, desde o início, todos nós somos um. Não sabemos se realmente foi essa a intenção do autor do texto, mas esse fato está bem claro para quem fizer uma leitura não fundamentalista. Vemos também de forma bastante explícita a nossa missão de preservar, cuidar e zelar por toda a espécie de vida na Terra. Dominar, a meu ver, é ter uma visão tão ampla que se possa ser capaz de cuidar e preservar da melhor forma possível, que é a missão que Deus nos confiou. O Salmo de hoje, o 150, diz que o louvor a Deus deve ser feito por todos os seres vivos e com todos os recursos existentes, caindo por terra a concepção conservadora que só permite na igreja determinados instrumentos e ritmos musicais em detrimento de outros. Dentro da ordem e do bom senso, o louvor a Deus é direito de todos. Obviamente, há diferentes liturgias que pedem diferentes enfoques, hinos, cânticos, mas não há, entretanto, dentro do consenso, uma proibição bíblica a nenhum instrumento ou louvor racional. No texto de 2 Coríntios, temos Paulo se despedindo daquela comunidade, deixando para eles naquela época e, consequentemente, para nós nos dias de hoje, um lembrete de que deveriam ter o mesmo modo de pensar, vivendo em paz e tendo amizade uns pelos outros, pois todos somos um em Cristo. Mostrando mais uma vez
nós somos lembrados que precisamos viver unidos. No texto do Evangelho, novamente temos mais uma despedida. Dessa vez, trata-se de Jesus. Ao despedir-se dos seus discípulos, ele deixa bem claro que a igreja não pode se fechar em determinados grupos de pessoas, excluindo os demais, como infelizmente temos visto ao longo desses 2 séculos da era cristã. Jesus não nos comissionou para perturbar ninguém, nem para obrigar ou coagir a quem quer que seja a ser seu seguidor. Tampouco ameaçar as pessoas com o fim do mundo, seguido do fogo do inferno. Ele nos comissionou, sim, para transmitirmos a sua mensagem de convivência, respeito, fraternidade, amizade, louvor a Deus, a todas as pessoas, independentemente de quem sejam, onde morem ou a quais grupos sociais elas pertençam. Quando ele diz todas as pessoas, o significado é esse mesmo, todas as pessoas. Todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Não precisamos necessariamente ir para outro país, pois em nosso bairro, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, por exemplo, existem outras pessoas além de nós. Nós não somos os únicos, né? Moradores ou estudantes ou trabalhadores. A missão começa dentro de casa, no nosso bairro, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, etc. Na Igreja de Jesus não pode haver discriminação, nem de idade, orientação sexual, gênero, cultura, pois desde os Gênesis temos o claro mandamento divino para cuidar e preservar da vida em todas as suas formas. E isso inclui os seres humanos, animais e vegetais, não nos esquecendo dos minerais, pois apesar de não terem vida comprovada, compõem a terra, que é a nossa casa, e são parte da nossa vida, do ecossistema, e estão presentes inclusive no nosso corpo. O batismo cristão sobre o qual Jesus se refere no texto de Mateus tem a ver com a inclusividade. Com o batismo, passamos a fazer parte de uma família, onde todas as pessoas são importantes, onde todas as pessoas têm valor. Num mundo de tanta exclusão, injustiça e violência, cabe a cada um de nós, que temos o nome de cristãos, vivermos de fato essa unidade que nós pregamos. Se Deus é unido a si e em si mesmo, por que então os seus filhos, os seres humanos, teimam tanto em viver separados, achando-se superiores uns aos outros? O dogma da Santíssima Trindade muito nos tem a ensinar, enquanto seres humanos, sobre a necessidade de se viver em harmonia uns com os outros, na medida do possível. Que Deus coloque a sua palavra em nossos corações e nos dê esclarecimento de tudo aquilo que nós necessitamos. Amém. Amém.